aqui. Se tiver alguma dúvida, eu posto, porque fica a dúvida para todo mundo na aula, tá bom? E aí eu começar perguntando, todo mundo conseguiu instalar o QGIS aí? Sim. Tá. Ninguém teve nenhuma dificuldade com isso, né? Vocês conseguiram começar a mexer nas funcionalidades do QGIS? Esse primeiro tutorial, ele é bem básico, tá? Essa primeira aula é bem, olha, é um aula mundo aí para quem conhece um pouquinho de programação, né? Não, eu ainda não consegui. Tô doida para mexer, na verdade, mas estou envolvida no estágio docente, que tem a aula na quinta-feira. Antes Entendi. disso, não vou conseguir, mas eu já assisti os dois primeiros vídeos, já instalei, mas começar a mexer mesmo, ainda não. Perfeito. Vocês querem que eu dê uma visão geral dessa primeira aula, mostrando as funcionalidades do QGIS? Professor, boa noite. Boa noite, Beatriz. Eu vim para a aula para poder fazer uma pergunta. É Claro. possível que seja uma questão para uma aula mais adiante, mas eu já queria fazer a pergunta. A gente consegue ter acesso a algum conjunto de dados que sejam padrão, assim, esses dados de IBGE, assim, essas bases que possam facilitar para a gente, assim? Eu não sei se o programa ou, enfim, se tem alguma pasta que a gente possa acessar via Google Drive, alguma coisa assim. Olha, qualquer SIG que a gente tem, né, a base de dados, né, é o segredo, né? Então, existem vários bancos de dados via internet. Você baixa e você acessa esses bancos de dados, né? IBGE, o INDE, né? Aqui o INEMA tem algumas coisas também. Então, você tem dados e tem como baixar esses dados, tá? Muitas vezes você não vai ter o que você quer, entendeu? Algumas coisas muito específicas, eu queria, sei lá, o shapefile das ruas de Porto Seguro. É a coisa mais específica. As curvas de níveis, né, do município de Porto Seguro. É uma coisa bem específica disso. Não, quero a distribuição, divisão política, geográfica dos municípios aqui da Bahia. Você entra no Sei Bahia, você consegue. O dito, assim, muitas vezes eu estou procurando um dado, eu digito no Google, sabe? Eu faço a pergunta para o Google. Eu utilizo muito disso. Qualquer dúvida, base de dados, IBGE, base de dados, divisão dos municípios da Bahia, mais recente. Digito no Google. Aí ele vai lá, aparece. A maioria das vezes eu apareço, vai assim, procuro sempre os dados aqui, que tem o ponto .gov, né? Ou seja, BGS, aparecer o INDE, né, que é outra base de dados. Então, é diversificado o que você vai usar. Agora, muitos dos dados eu crio. Tá? Isso é uma parte importante, é saber manusear e criar dados. Tá certo? Carolina? Professor, Beatriz, tudo bom, Beatriz? Eu não sei se eu estou me confundindo toda, porque também não domino esse assunto, mas tu está perguntando sobre esses acessos mesmo, ou para não precisar baixar e conseguir acessar, tipo, tabelas em bancos de dados, como um Postgres, alguma coisa assim, em rede, é isso? Ou estou Não, confundindo tudo? a pergunta é realmente dados vetoriais, ou principalmente vetoriais, assim, pensando, por exemplo, unidades de conservação, estradas e tal, mas realmente pensando, professor, eu tenho usado muito, como eu estou sem acesso ao ArcGIS, eu passei a usar muito o GeoBahia. E amo usar o GeoBahia. Só peno na hora de fazer o mapa, claro, né? Porque eu sempre perco tudo depois. É só um uso imediato e já era, né?
Mas assim, talvez seja uma referência para gente, né? Não sei, eu fico só pensando, eu ainda não pratiquei formar esse banco de dados para cá. Quando eu trabalhei em Roraima, pelo intercâmbio com os pesquisadores, professores, assim, a gente vai juntando as pastas, né? Mas talvez um primeiro passo para formar essa base de dados possa ser via GeoBahia. E aí, como o senhor está explicando também essas outras fontes, né? .gov. Acho que é por aí, então. Assim, vale muito o que você falou. Todos os dados que me mandam, me surgem, eu guardo uma pastinha, dentro da minha pastinha Workspace, uma base de dados. Essa pastinha base de dados minha, por exemplo, né, eu coloco as coisas lá, eu não altero lá, não faço nenhum procedimento lá, eu copio e jogo para outro lugar para fazer os procedimentos. Então, eu copio muita coisa. Assim, você vai ter, no Geocatálogo tem, no IBGE tem, no INDE tem, no Governo da Bahia tem, no INEMA tem, tá? No INEMA vai ter essas unidades de conservação, tá bom? Eu acho que deve ter no site do ICMBio também. Tá? Geralmente, nesses sites assim, tem. Por exemplo, na Agência Nacional de Águas, você entra no Hidroweb, tem as bacias, a divisão das bacias da União, né? As 9 grandes bacias, né? A divisão. Dentro de cada uma dessas bacias, você baixa subbacias, estações, estradas, municípios, tudo dentro ali. Tá? Então, você vai formando a base de dados. Como eu tenho grande parte dessa base de dados assim, poucas vezes eu trabalho ou busco mais isso. Por quê? Se você, professor, achei essa base de dados aqui, opa, me manda. Eu vou guardar. Eu guardo tudo. Porque em algum momento você vai precisar, entendeu? A base de dados ali está mais em torno de uns 100, vou botar assim, uns 150 GB de dados. Mas aí, professor, como que o senhor faz? Separa por origem do dado ou agrupa shapefile por TIFF, por tipo de arquivo? Então, a organização que eu faço, né, e é importante isso, a organização dos seus dados, primeiro eu deixo base de dados separado. Depois eu faço uma organização por tema. Por exemplo, Bahia, dados da Bahia. Excluído, aí uma organização pessoal minha, né? Excluído imagens de satélite. As imagens de satélite eu trabalho, baixo, uso lá, mas poucas vezes eu fico baixando e colocando, porque tem é fácil acesso. A maioria das imagens são fáceis de acesso, principalmente no Brasil. Tá? Landsat, CIBA, essas imagens que não têm resolução espacial tão alta. As imagens de resolução espacial mais refinadas, geralmente eu baixo e deixo comigo lá, porque é mais difícil eu conseguir, tá? Né? Uma coisa que eu trabalho muito, MDE, modelo digital de elevação, né? Delimitação de bacias hidrográficas, que é mais meu foco na área de geoprocessamento, entendeu? O meu foco principal é a parte hidrológica, tá? Então, hidrológica e meteorológica. Então, eu procuro baixar isso. Tá? Agora, tem algumas coisas dentro do QGIS também. Uma base, por exemplo, base de dados visual. Eu vou mostrar aqui. Você perguntou isso? Eu estou explorando o que você perguntou, tá bom? Então, é porque eu tenho uma mania de organização, e aí, quando começa a baixar as coisas, eu acabo... Poucas coisas até agora eu comecei a trabalhar, né? Só que eu fico na dúvida de como melhor organizar. Sei que dá problema nos caminhos, então eu não crio muitas subpastas, como tu já tinha dito, eu já tinha visto essa orientação, mas eu ainda não consegui entender qual que seria a melhor organização para eu me encontrar. Mas pode seguir no assunto aí, tudo é bem-vindo. Tá, eu vou colocar como é que eu estou me organizando, né? Porque, por exemplo, a gente baixa um dado, né, de um desses sites,
mas acaba, de repente, não precisando daquilo tudo, ou vai editar, baixa alguma coisa só do Brasil, de um estado, mas que é só num município, ou alguma coisa assim. Então, melhor manter o dado original num banco de dados, e aí depois, dentro de um tema que eu crio, eu salvo aquilo com um outro nome dentro de uma outra pasta do trabalho atual, é isso? Isso, assim, ó, essa aqui é a minha pastinha do Workspace. Ultimamente ela está até bagunçada, porque você começa a fazer trabalhos, você começa a fazer muita coisa. Então, geralmente, os trabalhos que eu faço para as pessoas, assim, eu acabo prestando muito serviço, você trabalha com processamento, muita gente te procura. Ah, João, você tem como analisar isso para mim? Então, muitas vezes eu coloco uns temas, tipo assim, Adriana. Eu não vou lembrar quem que é, tá? Eu vou olhar aqui assim, eu vejo unidades de conservação, tá, tem uma unidade de conservação aqui, eu não vou lembrar o que que é, eu vou ter que entrar, tá? Karine, eu sei quem que é já, né? Então, eu faço uma organização aqui. Alguns trabalhos pessoais mesmo já coloco por nome, né? E assim, eu vou entrar aqui, vamos ver onde está o PIG aqui, deixa eu ver. O PIG aqui. E algumas nomenclaturas eu adoto, né? Eu sei que é FOSS, eu sei que é Basing, tá? São nomenclaturas minhas. Eu sei o que é MDE, o que está colocado, ou seja, uma codificação minha que eu coloco. Ó, eu sei o que é um ESC-ACUM, aqui, ó, tá vendo? Ó, fill. Eu sei o que é um DIRESC fill. Eu sei o que é um Basing REST. Eu sei o que são esses arquivos. Por quê? Porque eu sei que eu trabalho aqui dentro do PIG, né, que é a bacia do Peruípe, está em Jucuruçu, e eu coloco as codificações dela, dos arquivos. Eu sei que Basing é qualquer bacia, né? DIRESC é um arquivo específico que eu sei que vai fazer direção do escoamento superficial. Fill é um codinome que se dá para o procedimento de remoção de depressões espúrias, ou seja, para ele fazer fidedigno. O ESC-ACUM é o escoamento é o acúmulo do escoamento superficial, né, do fio. Aqui. Então, eu adoto uma nomenclatura para mim. Isso aqui eu já comecei a trabalhar nisso aqui. Tá? A minha base de dados, ela fica aqui, ó, uma pastinha, eu coloco base de dados. Mas dentro daquela pasta ali que tu estava mostrando, cada um daqueles arquivos ali diferente, tu pode ir montando várias camadas e o próprio projeto do QGIS que tu vai salvar vai estar ali naquela raiz também. Isso. Misturado. Isso, porque a grande diferença... Como são formatos diferentes, é fácil de conseguir localizar o que é o que, né? Assim, o QGIS, basicamente todos os sistemas de SIG, para quem nunca mexeu, a primeira grande impacto é o quê? Na manuseio dos arquivos. Porque um arquivo, você não trabalha com um arquivo, você trabalha com um projeto, e o projeto trabalha com vários arquivos ao mesmo tempo. Né? Então, você vai acessando vários dados ao mesmo tempo disso. Tá? Então, esse impacto de como manusear os dados fica um pouco complicado no começo. O projeto, ele vai indicar, né, onde está o caminho para encontrar esses dados. Tanto que se você alterou o caminho, ele não encontra mais. Bom. Aí você perguntou como é que eu organizo. Por exemplo, eu sei que essas bacias aqui são as bacias da ANA, organização minha. Tá? Tem os dados da ANA aqui, tá? Da bacia 1, que é a bacia amazônica. Tá? Então, tem os dados aqui da bacia amazônica. Agência Nacional de Águas. Alus Pulsar. Alus Pulsar é um sensor a bordo de um satélite que faz modelo digital de elevação, né? Que é a melhor resolução que nós temos hoje, que é 12,5. Né? Mas o processamento dele, tá certo? É muito oneroso ao computador, no sentido que demora muito tempo para processar. Bom? Por exemplo, SRTM. Esse SRTM, por um acaso, eu peguei de um professor lá de Viçosa, que estava lá, falou, deixa eu ver esses dados. Ah, você quer? Eu quero. Ele baixou o SRTM, ou seja, o modelo digital de elevação da América do Sul inteira. Ele baixou.
Hoje você não precisa fazer isso, porque tem na internet, tá bom? Mas ele baixou, estava lá. Eu quero. Aqui, é dividido por latitude e longitude, América do Sul inteira aqui, tá? Tá certo? Então, a forma de organização que você vai colocar vai depender muito do conceito. Mas aqui, esses dados eu não altero. Eu fico para mim, isso daqui. Então, isso daí tu não está dentro da tua pasta de banco de dados, né? Tá dentro da banco de dados, base de dados. Tá. Workspace aqui, base de dados. Tá, entendi. Tá. Aí eu vou fazer um MDE aqui que eu faço, eu pego aqui, eu acesso, vejo qual coordenada é, eu tenho que abrir o QGIS, verificar, tal, demora um tempo, normal, mas eu não preciso baixar, não preciso procurar, procuro onde eu tenho. Eu vejo, são essas três, são esses arquivos aqui, eu copio, dou Ctrl+C, vou lá para a pastinha e crio uma pasta nova, eu não mexo na minha base de dados. Eu não faço nenhum processo ali, eu copio as coisas, duplico o arquivo, duplico. Certo. Por quê? Base de dados, se você começar a alterar, depois se você quiser o arquivo original, você não vai ter. Muitas vezes você precisa do arquivo original, entendeu? Então faz uma pasta de arquivos para o projeto, né? Com o projeto em mente. É. Vai copiando e colando dentro dessa pastinha. Isso. Para poder alterar. Isso. Tanto que esses arquivos aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Peraí. Esses arquivos aqui, ó, dessas pastinhas aqui, ó, AP3, tá vendo? Vocês já copiam para vocês já uma base de dados ali. É base de dados isso daqui. Entendeu? Isso já é base de dados. O que essa primeira aula que eu já coloquei para vocês, eu coloquei aqui esse SAP303 aqui, ó. Vou só descompactar ela. Tá? Ela vai ter os dados aqui, ó, da divisão política do Brasil e da divisão política do estado da Bahia. Agora, algumas das pessoas nunca viram o SIG. E aqui é uma organização do SIG, tá vendo? Ele vai ter, ó, todos esses arquivos aqui, ó, eles vão formar uma única feição dentro do QGIS. Aí tem as nomenclaturas, o SHP aqui, ó. O SHP, ele é o arquivo, tá? Shapefile, que é o arquivo vetorial. Ele é um arquivo vetorial que faz o quê? O desenho aqui. O DBF aqui, ó, tá vendo? Ponto .dbf é o arquivo tabular. Tanto que eu posso pegar aqui, ó, e abrir ele, tá? Eu posso abrir com um Excel, por exemplo, para ver a tabela de dados, tá? Vou ver se eu consigo ter o Excel fácil aqui, senão eu vou ter que procurar. Mas eu posso pegar e abrir o Excel aqui, com ele no Excel. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, só para mostrar para vocês. Eu estou indo no que vocês me perguntaram, eu estou explorando o que vocês colocaram para mim, tá bom? O que tu falou que não podia mudar, renomear a pasta de origem e o projeto continua se achando ou também se perde? Eu vou mostrar. Beleza. Tá, então vamos lá no procurar aqui. Tá. Só mostrar. Isso aqui é uma função interessante, você poder abrir os arquivos tabulares, tá? Porque às vezes você precisa da informação tabular e precisa, por exemplo, você tem os dados de uso e ocupação de solo, de dado local. Aí você quer manusear esses dados numa tabela de Excel para calcular estatística em cima, tudo. Então, você já pode abrir por aqui, entendeu? É macete isso aqui. Então, o que eu faço? Eu vou aqui, ó, dados, eu não consigo ver nada, o que eu faço? Todos os arquivos. Todos os arquivos, eu vou pegar o DBF. Vou abrir. E ele abre um arquivo de tabela, tá vendo? Eu estou abrindo um arquivo tabular. Vamos lá no QGIS agora, tá? Aqui é o QGIS, tá bom? Eu instalei, desinstalei, ele acabou vindo umas configurações minhas já anteriores. Então, ele vai ter umas barras a mais aqui do que vocês vão estar vendo, tá bom? Então, eu começo com um projeto novo, né? Aqui, projeto novo. Tá? Aí, se eu quero inserir dados aqui, então o que eu faço? Eu venho aqui, ó. A primeira coisa, eu tenho que configurar o sistema de referência dele, né? Porque
primeiro arquivo que eu vou inserir, ele vai marcar o sistema de referência que eu tenho. Tá? E aqui ele está dizendo, ó, nesse cantinho aqui, qual que é o sistema de referência. É o EPSG, tá? Esse EPSG é uma nomenclatura... Ai, agora esqueci a história do EPSG, da sigla. Só que ele tem um código, 4326. Esse 4326 ele vai ser o quê? O DWG84, ou seja, ele está em coordenadas geográficas atualmente, porque não está escrito TM ou qualquer outro tipo de projeção, então ele está em coordenadas geográficas, eu sei, e no datum WGS84, que é o datum mais utilizado em forma de mundo, e funciona bem também para o Brasil, apesar de que o IBGE, tá, coloca como único datum oficial do Brasil, é o SIGAS 2000, tá bom? Isso foi a partir de 2014, o único datum oficial. Tem na segunda aula, né, que eu coloco lá, sobre a parte de base de dados e base de dados, sobre... Sobre geoides, né? Isso, desculpa, sobre isso, eu falo um pouquinho sobre o datum, tá? É importante, tá? O datum é o ponto de referência para você se orientar. Tudo bem, você pode fazer aqui em propriedades e configurar o datum que você quer. Por exemplo, quero configurar o SIGAS 2000 aqui, né? É lógico, aqui está os sistemas ultimamente recente utilizados, então eu já deixo tudo aqui já. Ah, mas eu não sei, não está em nada aparecendo aqui. Então você pode procurar ele aqui, ó. Tá vendo? Tem todos os sistemas de coordenadas, que é o sistema de coordenadas geográficas aqui. E você vai lá, ó, e vai rolando a barra, porque ele já tem todos embutidos. Então, rolando aqui, SIGAS 2000, né? Então ele mostra aqui a área de abrangência do SIGAS 2000. Bom, posso colocar no filtro aqui a codificação dele, né? Ó, 4674. Ele vai aparecer único e exclusivamente aqui e aqui também. E ele mostra a codificação. Então dá OK. Alterou o sistema de coordenadas. Para inserir um dado, eu venho aqui, ó. Gerenciador de fontes livres, né? É bem legal. Ou posso vir por aqui, pelo navegador também. Tanto faz. Então aqui ele tem vários tipos de dados que ele pode inserir. O vetor, que são shapefiles, estão aqui, né? Raster, que são as imagens, né? Texto delimitado, ou seja, se você tem uma tabela de Excel, tá? Ou um TXT que tenha coordenadas geográficas e qualquer outra informação tabular, pode ser inserido por aqui. A gente vai ter uma aula sobre isso, tá? Não fiquem assustados de tanto que eu estou colocando as coisas, porque a maioria das coisas que eu estou falando tem aulas específicas falando sobre isso, passo a passo, tá bom? Eu dou uma pincelada, assim, geral em várias funcionalidades aqui. Tá bom? Então, vamos lá no vetor, que é o que eu quero mostrar inicialmente. Deixa eu ver, espera aí. OneDrive, Workspace, Aula Gel, que é a pastinha que eu uso para dar aula, tá bom? Eu sempre coloco os dados aí, apago. Então, perfeito, tá aqui. E o arquivo que eu vou ter que usar é sempre pegar o SHP. Então, se você está no dúvida aqui, ó, arquivos de fontes vetoriais são SHP. Você pode vir aqui, né, Shapefile. Ele lê bastante tipo de arquivos, tá? Então, vamos abrir. Vamos adicionar. E fechar. Então, ele está a informação aqui dos municípios da Bahia. Então, o que eu estava falando da informação tabular? Então, essa informação tabular que a gente abriu, foi? Do IDBF. Quando você vem aqui, ó, essa informação tabular, aqui, ó, tem as camadas, e é muito importante falar. As camadas, elas funcionam como se fosse um sanduíche, tá? Se eu inserir outra camada aqui, lembrando que todo o sistema SIG, ele trabalha com mais de um tipo, mais de um arquivo ao mesmo tempo, tá bom? Sempre trabalha com inúmeros arquivos ao mesmo tempo. E a ideia é essa, é poder analisar diferentes informações no espaço, tá? E como elas se comportam singularmente e entre si. Bom, então, feito aqui, eu vou abrir aqui, por exemplo, ó, cliquei com o botão direito em cima, tá? Botão direito do mouse, vai lá, abrir tabela de atributos. Essa tabela de atributos aqui, ó, tá vendo? Que ela é uma informação, ela faz a casualização da informação que nós temos tabular com uma informação, ó,
vetorial de desenho, tá? Que tem uma coordenada geográfica específica, ou seja, a informação aqui, ela está espacializada no local. Tem algumas informações de Nova Viçosa, código do IBGE, código do território de identidade, nome do território de identidade, shape lag e shape área. Essa área, tá estranho isso aqui, que eu nem sei a unidade que tá bom? Mas eu posso calcular a área mesmo daqui, porque ela está espacializada, ela tem as coordenadas. Tudo bem, pessoal? Estou falando demais aí, estou escrevendo. Vocês estão me ouvindo? Sim, tudo bem. Tá, não faz igual sessão espírita, não, tá? Se tem alguém presente aí. Tá, desculpa a piada. Bom, Tranquilo. Então, a informação aqui que vai ter, vai estar a informação selecionada, tá vendo? E ela está marcando aqui, E essa mesma informação tabular aqui, está aqui. O que então, os sistemas SIG fazem? Eles fazem a união. Alguém perguntou na aula passada, de ontem, eu sei mexer com CAD, né? Então, basicamente, ele faz a informação vetorial de um AutoCAD com a informação de tabela no Excel e junta essas duas informações para que se possa trabalhar juntos. Essa tabela aqui, a gente pode aumentar a quantidade de dados, tá? E aí, Beatriz perguntou, tem base de dados aqui? Tem umas bases de dados aqui, tá? Tem uma aula que eu vou ensinar a fazer isso, tá bom? Eu vou pegar aqui, o satélite, aqui assim mesmo. Eu vou colocar a base de dados do Google Satélite aqui, tá? Vou só, lembrando, sanduíche, né? Então, a camada superior aqui, tá vendo? Tá acima dos municípios satélite. Então, eu não vejo os municípios. Então, vou jogar para baixo aqui, sanduíche. Veja aqui. Mas tá ruim que tá vermelho aqui, eu não consigo ver as imagens que eu quero aqui da Bahia. Então, o que eu faço? Venho aqui, clico no botão direito, né? Vou lá em propriedades. E vou ter a visualização do símbolo simples aqui, a simbologia, né, preenchimento aqui, preenchimento simples. Cor, aqui, peraí, deixa eu ver onde que é aqui. Muitas vezes eu enrosco algumas coisinhas, tá bom? Onde tá sem cor, o cor. Inline aqui pode ser, headline. Apply. Tá grossa essa linha, hein? Vamos dar vamos lá, então vamos dar um zoom aqui, tá bom? Tomar cuidado com o zoom, porque vai demorar um pouquinho para renderizar. Me ajuda aqui. Isso aqui é Prado, né? Pode segurar essa aqui? Sim, aí é Porto. Então, vamos lá. Vou aproximar aqui. Aqui não. Pode segurar aqui, né? Não. Meu buranhinho aqui, né? Não é não. Aqui não tem nada de cidade. Não tô errando. Tá muito na divisa. Aqui. Aqui, tá vendo? Vamos chegar onde encontrar a universidade aqui. Que é Porto, não é isso? Ou não? Moço, o pessoal eu tô um pouquinho perdido agora aqui. Aqui não parece ser. Aí tá bem ao sul, né, do município, tá bem pertinho da De divisa Prado. com Prado. É aqui em cima, né? Isso, é aí, Tá. Aqui, Mancha Urbana Grande, aqui é o aeroporto, né? Aqui, a universidade aqui, pronto. Então, essa é uma base de dados, ela acessa a base de dados do Google, tá? Existe outra base de dados, existe essa OpenStreetMap aqui. Se eu não me engano, é a base do ArcGIS. Não, são os dados de estradas. Mas temos também, por exemplo, a base do ArcGIS. Então, você está perguntando algumas bases de dados. Existem algumas bases de dados, sim. Tá bom? Eu dei uma volta gigantesca para responder o que você queria, mas
Não, perfeito, é isso aí. Mas então vai ter uma aula que a gente vai poder saber melhor sobre elas e onde acessar, né? Ai, Eu não preciso, opa, faz isso pelo Google mesmo, como você sugeriu. tá, deixa eu ver qual que é a aula. Hum, eu acho que essa aqui já é o referenciamento de imagens, já devo falar. Não sei. TNSS, funcionamento. Mas não se preocupa, professor, que a resposta realmente já foi dada. Fica Aqui tranquilo. vai ter, tá? Na 15 eu sei que tem. Então, se eu pegar esse aqui, ó, sessão expirou. Mas tem ali, tá bom? Vou mostrar para você como é que é. É porque você tem que fazer um procedimento dentro. O QGIS, diferente do ArcGIS, você tem que instalar um monte de plugin, sabe? Ele é um programa, vamos dizer, incompleto. Então, você instala um monte de complemento quando você utiliza ele. Tá? Então, é normal você instalar complementos para utilizar ele. Tá? Para quem está habituado mais com o ArcGIS, é como se pegasse alguns desses complementos, algumas caixas funcionam mais ou menos como o Arc2Box, né? E deixa eu ver. E tem uma aula que fala bastante sobre o Google Earth, que é bom utilizar, tá? O Google Earth eu utilizo bastante, tá? Eu uso também. Ajuda, é prático, o negócio é prático. Aqui, ó. Abrindo imagens do Google Earth e outras bases do QGIS. Opções para conexões WMS e WMTS. Então, aqui, ó, tem como fazer, tá? Um passo a passo e algumas imagens de satélite, base de arruamento, tá bom? Se você achar, por um acaso, mais base de dados, me fala, tá bom? Que eu já coloco aqui também. Tá bem. Tá, então, Professor, eu tenho só mais uma pergunta, claro, que é assim, eu queria saber, no QGIS, aonde a gente pode ir para identificar o dado em projeção de um dado que a gente não sabe qual é o dado em projeção? Essa foi a minha grande aflição com a falta do ArcGIS. você vai vir aqui, ó, no município, sei. Você pode inserir, tá? Ah, tipo assim, vai ficar errado? Insere o arquivo. Pouco importa se vai ficar errado ou não. Insere o arquivo no projeto. Aí você clica no botão direito, propriedades, informação. Aqui, ó, sistema de referência de coordenada. Tá. Tem como saber antes? Não. Não tem. Mas não tem Infelizmente. problema nenhum, né? Não tem Não. problema. Você pega, abre você, tipo assim, tô no meio de um projeto, não sei o que é. Insere o arquivo, vai lá e vê. E aqui, diga-se de passagem, esse ponto para troca de sistema de referência de coordenada, ele é muito mais fácil do que o ArcGIS, tá? Se eu quiser trocar o sistema de referência de coordenada num arquivo, botão direito, exportar, salvar feições como, eu troco aqui, tá? Que bacana. Tenho E é medo de fazer recomendável, isso. né? É recomendável fazer isso para melhorar a acurácia, né? Imagina. Não, você está trocando o sistema de referência de coordenada. Agora, você não está trocando. Quer dizer, você está criando um arquivo novo, porque você vai colocar um novo arquivo, nome do arquivo, tarará, 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 né? E aí você coloca o sistema de referência que você quer. Você está trocando, entendeu? Mas você está criando um arquivo novo. Acho que eu usei a palavra errada. Eu digo assim, se o projeto tem um sistema e datum diferente do seu dado de origem, é recomendável que você adapte ele para o seu projeto? É recomendável que todo mundo fique no mesmo datum, mesma base de dados. Mesmo. É o correto? Não. É recomendável? Não. É o correto. Entendeu? Não é bom você ficar trabalhando com base de dados diferentes. Pode dar problema. Base de dados Mas diferentes. no momento que tu altera aí o arquivo dentro do projeto,
ele não vai ser modificado lá na base de dados, né? Então, depende como fazer? Aqui, do jeito que está aqui, por exemplo, eu vou digitar município, underline, WGS 84, por exemplo. Então, eu vou passar aqui, ó, para esse aqui, ó, padrão WGS 84, tá bom? Isso aqui, se eu quiser outro tipo, né, tem mais aqui, aí, seleciono o que eu quero, tá bom? Sem nenhum problema. O nome do arquivo, desculpa, só para você tem que colocar o reticências para onde eu vou colocar. Então, lá, aqui. Base de dados, aula GEL, AP03. Então, vou salvar aqui, tá bom? Salvei. Tinha uma feição selecionada? Não lembro. Eu posso, tipo assim, isso aqui é muito legal, por exemplo, eu quero só o município de Porto Seguro. Eu seleciono o município de Porto Seguro, e aí salvar somente feições selecionadas. Então, eu faço uma desconexão, faço um recorte, entendeu? Aqui. É um macete para fazer um recorte. Em vez de pegar, já utilizar a ferramenta de vetor, já processamento, não sei o que. Mais fácil. Então, vou lá dar um OK. Então, o que eu faço? Eu criei outro arquivo. Tá? Existem os dois arquivos aqui. Tá bom? Eles podem ter uma diferença, tá? E devem ter, acho que vão ter uma diferença aí, acho que talvez de coordenada, não sei. Aparentemente não. Aparentemente não. Tá, mas quando passa de um sistema de referência para o outro, ele pode dar uma distorçãozinha, tá bom? Respondeu a sua pergunta? Sim, muito obrigada. Ele criou um arquivo novo, tá? Agora, aí ficam as duas camadas ali e aí exclui a que não está mais usando, a original, né? Se quiser, do projeto, ao menos. Se você pedir para remover aqui, ele não está excluindo o arquivo, está removendo só do projeto. Sim. Não tem problema. Então, agora, lembra do nome do projeto e do caminho e do nome da pasta. Quando eu pego aqui assim, ó, só vai projeto, né? Então, vamos lá. AP03 aqui, ó, aula tá, New Workspace, aula GEL, AP03. Então, vou colocar aula 03, tá bom? E vou salvar. Salvou o projeto lá, tá bom? Vou lá, ó. Tá aqui o projeto, tá vendo? Esse projeto que tá aqui, você vê que ele só tem 10K, né? Mas ele tá com um arquivo que tem 13 megas, 14 megas aqui, tá vendo? De dados. Mas ele só tem 10K. Por quê? Ele não está salvando nenhum arquivo, ele está salvando o caminho para chegar nesses arquivos. Né? Tanto que se eu vier aqui, ó, e aí, vier aqui, apagar isso daqui, ou trocar isso aqui de local, ele vai falar que ele não está conseguindo achar esse dado. Esse aqui. Respondeu, Carolina, a sua dúvida? Oi. Tá sem áudio, Carol. Oi. Então, se eu mover a pasta inteira com o projeto e com tudo que está vinculado a ele, aí ele vai continuar fechando. Ou renomear a pasta. Ele não acha. Ele não acha. Não? Não. Então, é por isso que eu ainda não conseguia mexer, não consegui começar a fazer nada, porque se depois eu decidir mudar o nome das coisas, eu não vou conseguir. Então, estou querendo começar agora, com essas informações. O que eu recomendo, nesse momento, pode errar. Tá? Errar é permitido, tá bom? Tá? Aqui é principalmente. Pode errar à vontade. É com isso que a gente aprende, tá? Pode deixar que tem muitos erros ainda pela frente. E não tem como aprender a mexer num programa desse tipo, ou entrar numa área desse tipo, se não bater cabeça. Olha o que eu já bati de cabeça, o que eu já passei de raiva. Eu lembro até hoje, nas aulas comecei a mexer com ArcGIS, esse negócio de modelo de ativação no meu mestrado.
Eu tinha que fazer uns processos lá, sabe, delimitação de bacia, delimitação de lagoa, de reservatório, que a gente fazia muito também, aqui vai ter um reservatório, delimita onde que vai alagar, tudo, né? Eu fico, puta, como é que faz isso? Aí a gente vai digitando, lagoa, tal, teste 1, aí depois teste 2, daqui a pouco teste 5, teste 10, teste 20, sabe? E você vai, não tem como, entendeu? E aí você vai aprendendo, olha, já errei bastante, tá? Fica Tem tranquilo. problema de botar número, maiúsculo? Não, ele não faz distinção de maiúsculo e minúsculo. Só que Assim, trabalha com banco de dados aí, né? o que o que eu recomendo é o quê? Evitar espaço, cedilha. Os arquivos já do Shapefile não permitem espaço. Os diretórios, ou seja, as pastas, ele permite os espaços e caracteres especiais. Se puder evitar, melhor. Os arquivos mais complicados são os arquivos raster. Não permite espaço, não permite caractere especial. Caractere especial se coloca também como cedilha e acentos, tá? E não permite nomes compridos e caminhos longos. Os rastros são as imagens satélites, por exemplo. Qualquer imagem é um arquivo raster, aqui, a gente fala, é matricial. Então, ele já começa a bugar tudo. Nesse sentido. De vez em quando, puta, tem muita gente, mas algumas vezes, professor, não estou conseguindo rodar isso aqui, não estou conseguindo rodar, não está dando certo, estou tentando. Aí eu falo assim, pera lá, deixa eu ver como é que tá. Vamos ver onde você está colocando seus arquivos. Ó, tá muito longo, troca para essa pasta aqui. Ah, rodou. Tá vendo? Caminho muito longo. Tá bom? Não? Pode falar, Agatha. Ô, professor, por falar em erro, eu estava fazendo a atividade de ontem, né, da aula 3. Aí a parte 2, que é imprimindo mapas, eu acho que eu fiz alguma coisa de errado. Que bom. Pode ficar tranquila, tá? Tá, porque eu tava tendo um probleminha com a escala. Quando eu botei o mapa lá naquela parte do você editar e tal, eu coloquei o mapa, eu fui mexer na escala e ele ficava cortando o mapa. Aí eu ia lá manualmente, aumentava a imagem, só que aí alterava a escala, né? Aí eu não sei o que eu fiz. Então vamos lá. Eu vou mexer um pouquinho na impressão de mapas aqui. Vamos lá, Porto Seguro é esse aqui, né? Vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir botar essa imagem de fundo, tá? Vamos lá, botar aqui. Propriedades, vou fazer um mapinha. Para ver se rótulos, não? Fazer ordem regra, rótulos individuais. Nome do TI, município. Cá. Não está dando para ver os nomes, né? Deixa eu lá só trocar isso aqui, tá muito ruim. Esse nome aqui. Cor. Vermelho. Red. Tamanho. 12. Melhorou? Aqui, né? Então vamos lá. Vamos lá na impressão de mapas. Então a gente vem aqui, ó, novo compositor de impressão, né? Se quiser colocar título, pode dar OK. E aí ele vai abrir o layout, né? Ou seja, onde a coisa, você começa a fazer os seus mapas, tal, é aqui. Onde você dá o acabamento final, tá? Uma impressão. Primeira coisa que a gente insere aqui, ó, é o adicionar mapa, tá bom? Então, a gente vai lá, deixa umas bordas aqui para você ter espaço para você colocar coordenadas, né? Então, deixa aqui, deixa um espaço aqui também para colocar legenda e elementos do mapa. Pronto, tá aqui. Tá onde eu quero. Então, vamos lá, dar um zoom, né? Onde eu quero aqui. Não é Prado, não. Opa, eu dei o zoom errado. Espera aí. Esse aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Pronto, Porto Seguro. Eu estou usando o scroll lock do mouse, tá? Scroll aqui. Então, scroll lock, não, scroll, que é aquela bolinha de rolagem, tá bom? Então, tá aqui o município de Porto Seguro, tá certo? Feito aqui. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu ver se você está gravando a aula aqui.
Tá gravando. Feito aqui, tá? A escala. Então, a escala está aqui de trabalho, tá vendo? Ó? Eu ajusto onde eu quero aqui, tá vendo? Ó? Eu quero trabalhar com uma escala específica, tá? 1 para 55 mil, né? Basicamente, aqui. Então, vamos trabalhar com 1 para 50 mil. Será que vai caber? Não, 500 mil, né? Pronto. Então, aqui 1 para 500, né? Aqui. Então, feito aqui, ajustei a escala. Tá bom? É isso aqui que você queria, moça? Sim, mas por que que quando eu tava colocando lá no mapa, eu fiz igual atividade e aí tava cortando? Ele aumentava demais, assim, o mapa, aí cortava as bordas, assim, do Brasil, sabe? Entendi. Então, você tem que ajustar uma escala que caiba. Eu não vou lembrar da escala que estava lá, tá? Ah, tava 20 milhões, eu acho. Será que pode ser o tamanho da página? Pode ser o tamanho da página também. Aqui é uma página 4. É, lá tava 4 também. A forma de posicionamento aqui estava muito próximo da borda ou não? Como é que estava? Não, eu deixei a borda também. Estava cortando muito? Sim. Cortava, tipo, os estados de cima e do ladinho também. Do lado esquerdo. Deixa eu ver. Eu vou tirar o Google, tá? Senão Talvez a Agatha tivesse que projetar a tela dela para mostrar, professor. É, pode ser. Pode ser também. Porque, assim, a minha dúvida é porque como os arquivos da aula eram os mesmos que eu estava mexendo, então por que que tava, se eu estava fazendo tudo igual, por que que estava cortando no meu e na aula não, entendeu? O meu tá aqui 20 milhões, né? 1, 2, 3. Tá cortando um pouquinho aqui também, tá vendo? Uhum. Isso é questão de puxar um pouco pra cá, puxar um pouco pra cá, puxar um pouco pra cá. E aí, J de novo aqui, ó. 20, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pronto. Ah, então eu posso fazer isso, tipo... Claro! Ô, moça, você é livre. Não, porque depois que eu fui colocar aquela grade, a grade ficou muito grande, assim, sabe? Ah, então peraí que me ajusta já também. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Peraí. Um zero aqui. Mais um zero. Pronto. Então vamos lá. Então, só ajustar aqui dentro. Pronto. Ok. Perfeito. De vez em quando ele sai, então você tem sempre que ajustar. Ele é meio chatinho isso, tá? Então aqui tem 1, 3, 1, 2, 3. Pronto, feito, né? Aqui. Então, vou inserir a grade que você está querendo, né? Então, tem aqui, a gente vai lá, a gente está no elemento de mapa aqui, ó, elemento 1 do item, né? Propriedades do item aqui, tá bom? Então, desenhar item e tal. É legal isso aqui, ó, eu posso travar a camada, tá? Travou a camada, vai travar isso daqui. E aí, se eu mexer por um acaso aqui, porque o que eu estou mexendo lá está mexendo aqui também, tá bom? Então, quando dá isso daqui, ó, tá vendo? Ó, ele está entendendo que o sistema de referência coordenada não está definido, ele está estranho. Pode clicar aqui e definir, tá bom? Então, ele está dando algum erro aqui. Para corrigir esse erro, a gente tem que ir lá, ver se tem informação. E não tem sistema de referência, tá vendo? Vou definir aqui como siglas 2000. Pronto. Feito. Então, aqui, extensões. Intervalo grades. Uma grades, vou adicionar grade aqui. Pronto, grade aqui. Então, feito aqui, modificar grade.
Então, aparência. Então, o intervalo vai ser o quê? Intervalo de 2. Muito. Lembrando que estou em coordenada geográfica, estou colocando aqui 2, aqui significa o quê? 2 graus, tá bom? 5 graus, tá bom, né? 5 graus. Aqui 5, 5, tá certo? Tipo de grade sólida é o sistema de referência da unidade do mapa, tá vendo? Ó? Aqui, ou seja, está em coordenada geográfica, vai estar em graus. Né? Deslocamento, moldura, zebra. Fica feio, estranho. Linhas interiores, linha exterior. Pode ser, linha de borda. Aqui você já começa a ter muita informação, né? Eu não gosto muito de zebra, mas é de zebra. A moldura, divisões da esquerda, tal. Onde coloca unidades aqui? Desenhar coordenadas, né? Desenho as coordenadas, por exemplo, eu não quero que fique desse jeito, né? Eu quero que fique formato, grau, minuto, né? Ou só grau. Grau? Não. Grau, minuto com sufixo. Pronto, grau, minuto com sufixo. Formato mostre tudo. Tipo vertical. Minha direita. Também quero vertical. Para ficar tombado, tá vendo? Fica melhor. Precisão da coordenada. Acho que não precisa ter precisão nenhuma, né? Consigo baixar aqui. Pronto. Então, aqui, se você quiser alterar de novo para cá, grau, minuto, segundo, tem? Grau, minuto, segundo. Pronto. É isso, moça? Sim, entendi. Tá. Você pode aumentar o tamanho da coordenada aqui, a fonte, tá? Agora, aqui, olha, é um parque de diversões, tá? Você altera do jeito que você quer, faz o que você quer. Eu fiquei mexendo ontem para explorar, assim, o programa. Aqui eu vou falar para você, eu me perco aqui. Apesar de que eu acho o ArcGIS melhor nessa parte de impressão, tá? As cores são melhores, o acabamento dos mapas são melhores. Então, eu prefiro. Bem mais. Tá? Certinho. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Tá. Por hoje tá bom. Assim, eu não ministrei a aula em si, eu explorei os questionamentos de vocês, tá? Se vocês quiserem trazer os questionamentos, eu vou trabalhando com vocês aí da forma que vocês acharem melhor. O que eu coloquei aqui, eu vou subir para o YouTube daqui a pouco e já jogo no Siga, o link. Aí eu coloco lá na aula de 3, né, que tá a data, isso é específico, ó, encontro com a turma da data. E fica lá, tá bom? Certo. Obrigada, professor. Obrigado a vocês pela presença, tá bom? Boa noite. Boa noite a todos aí, tá? E até amanhã, tá bom? Boa noite.